Existe música clássica brasileira? Existe. Quando a gente fala de música clássica, sempre vem à cabeça aqueles grandes nomes. Mozart, austríaco. Beethoven, alemão. Tchaikovsky, russo. Mahler, tcheco. Gershwin, estadunidense. E o Brasil? Sim, a gente tem música de concerto tão boa quanto a de todos esses citados aí, e é tanta gente que compôs e ainda compõe, que se a gente for citar todo mundo aqui, a gente tem que se preparar para um vídeo de uns 2 anos de duração. Haja pipoca, hein? Então, para não ficar um blá 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 sem fim, vamos falar de alguns compositores principais para vocês conhecerem. No final do século XVIII e início do século XX, surge o fluminense José Maurício, mais conhecido por seu título Padre José Maurício Nunes Garcia. Esse, que talvez seja o maior compositor do período clássico nacional, se tornou padre muito mais por seu crescimento pessoal e sua ambição profissional do que por sua vocação divina. Afinal, mesmo sendo um padre ordenado, ele deixou 6 filhos. Sua ambição era se tornar mestre de capela, um cargo dado pela igreja que, na sua época, representava o maior sucesso que um músico poderia ter. Ele seria o responsável por compor as músicas que seriam executadas e por coordenar as atividades musicais de sua paróquia. Estima-se que Nunes Garcia tenha composto aproximadamente 400 peças musicais, das quais a gente pode citar a Sinfonia Fúnebre, sua Missa em Si bemol e sua Missa de Requiem. No século XIX, viveu Francisco Manuel da Silva. Além de compositor, ele foi um grande mantenedor da cultura musical brasileira numa época bem difícil, uma vez que na época dele a família real tinha abandonado o barco e deixado o Brasil, levando consigo a maior parte de cultura e riqueza que a gente tinha por aqui. Ele fundou diversas sociedades musicais, sendo a mais famosa delas o Conservatório de Música do Rio de Janeiro, que hoje é a Escola de Música da UFRJ. De todas as suas composições, a mais famosa delas você com certeza já cansou de ouvir em jogos de futebol, em Olimpíadas, em escolas e em outros eventos cívicos. Sim, Francisco Manuel da Silva é o compositor da música do hino nacional brasileiro. Chegando então nos séculos 19 e 20, nós temos 2 dos maiores expoentes da música erudita brasileira. O primeiro deles, Carlos Gomes, fez uma grande carreira na Itália e se destacou principalmente por conta de sua ópera O Guarani. Ainda assim, essa carreira não se sustentou e depois de uma série de decisões profissionais infelizes, ele voltou para o Brasil e ficou aqui até o fim da sua vida. Carlos Gomes tem no seu currículo um monte de outras obras, mas o seu forte mesmo foram as óperas. Além de O Guarani, a gente também pode destacar Salvador Rosa, Condor e O Escravo. Mas sem dúvida o maior compositor brasileiro de todos os tempos é aquele que disse que ele não usava o folclore, porque ele próprio era o folclore. Sim, a gente está falando de Heitor Villa-Lobos. Esse carioca teve um reconhecimento e uma produção gigantes durante sua vida. Um nacionalista convicto, grande parte da sua produção foi inspirada pelo folclore e pela cultura brasileira. Dentre as suas obras mais conhecidas, a gente pode citar
os seus 12 estudos e 5 prelúdios para violão, a suíte sinfônica Floresta do Amazonas, de onde saíram as peças vocais Melodia Sentimental e Canção de Amor, as suas 12 sinfonias e principalmente as suas 9 baquianas brasileiras, que foram compostas para as mais variadas instrumentações e participações vocais. As mais famosas delas são a Baquiana Brasileira número 2, de onde saiu a famosa O Trenzinho do Caipira, e a número 5, que chegou a ser interpretada brevemente pela cantora Marisa Monte no encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012. Dessa leva de compositores nacionalistas, é até meio tendencioso a gente citar um e não citar o outro. Mas eu vou correr esse risco e vou citar Oscar Lorenzo Fernandes, compositor da suíte sinfônica Reisado do Pastoreio. É dessa suíte que saiu Batuque, uma peça que compõe o repertório de grandes orquestras do mundo inteiro. Também vou tomar o risco e citar César Guerra Peixe, compositor do Mourão. E até hoje tem um sem número de compositores fazendo música de concerto brasileira de alto nível. Compositores como Hernani Aguiar, João Guilherme Ripper, Liduíno Pitombeira, Marlos Nobre, Marisa Rezende, Edson Zampronha. Uma hora depois... Agora você já conhece um pouquinho mais da produção de música clássica brasileira. E antes de terminar, fica aquela dica. Eu criei uma playlist no Spotify com algumas das referências que já foram citadas aqui no Clube de Ouvir Música. Para ouvir essa playlist e se inscrever nela, o link está na descrição do vídeo. Obrigado, curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima!